Estamos novamente aqui com vocês nesse trabalho gostoso que, sinceramente, eu estou gostando bastante de poder falar. Já estamos tendo bastante resultado, as pessoas estão se comunicando conosco, falando que gostaram muito do trabalho. E hoje nós vamos vai começar uma série de 3 vídeos nessa sequência, que vai estar falando de pontos que eu abordei no vídeo número 6, né, quando eu falo o vídeo que se chama Todos os Lados do Lobo. Naquele vídeo eu apresento uma perspectiva de estudo de Deepak Chopra, como lidar com a sombra, né? Que o primeiro passo, o primeiro movimento seria um diagnóstico, o segundo a cura e o terceiro prognóstico. Isso eu comentei que nós íamos fazer um estudo e explicar melhor isso. Então os 3 próximos programas vão ser exatamente isso, vão ser alguns comentários, né, sobre cada um desses pontos, né? Então hoje é o 7º programa do nosso canal Saúde Integral Psi, Adalberto Godoy. Saúde Integral PSI, Adalberto Godoy. Do nosso programa Luz e Sombra. E hoje nós estaremos trabalhando no 7º vídeo o diagnóstico. Para lidar com a sombra, a primeira parte, o diagnóstico. O psicólogo suíço Carl Jung, Gustav Jung, disse uma frase espetacular. A sombra cria uma névoa de ilusão que cerca o self. Bom, o self é a nossa essência. A sombra é tudo que nós já estudamos até agora, todas as nossas os nossos automatismos, instintos, vícios, culpas e tudo mais. E no movimento normal, a sombra ela se protege criando uma névoa, não é, em torno do self, de maneira que nós ficamos escondidos e a nossa consciência não consegue perceber exatamente o que acontece nem fora nem dentro de nós, na verdade. Sob essa névoa da ilusão, nós não vemos nada e negamos os nossos piores impulsos autodestrutivos. Envolvidos nessa névoa, nós negamos porque estamos iludidos, né? Negamos os nossos piores impulsos. Esses impulsos são emanações da nossa sombra, tipo, a sombra vai tamponar a sua consciência, o self, para que você não perceba os tentáculos dela querendo agir na sua vida, não é? Como eu disse, ela não é boa nem má, ela simplesmente ela é sombra. Então, se você cair no oceano e um tubarão te comer, esse tubarão é mau? Não, é a natureza dele, ele simplesmente é tubarão. É você que tem que saber como lidar com aquilo, não é? Muito bem. Então, a sombra, ela expressa naturalmente, ela expressa o seu poder quando ela realça a escuridão. E pior, ela muitas vezes, de maneira matreira, ela faz a escuridão parecer luz. Vamos dar uma ideia disso. Vocês já pararam para pensar quais são os filmes e séries que são produzidos que mais vendem? Já pararam para pensar? Qual é o conteúdo deles? Violência, sexo alucinado, poder a qualquer preço e congêneres. E aí às vezes a gente senta assim e diz assim, puxa vida, esses filmes só têm esses temas, não é? Não tem algo diferente e tal. Eles estão vendendo o que nós queremos comprar, não é? Porque a sombra nos iludiu de tal maneira que faz os impulsos mais negativos parecerem virtudes. Tanto é verdade que nós, em todas as opções que nós deixamos o nosso instinto sombra se manifestar, nós vamos vendo coisas trocadas, nós vamos fazendo confusão. Por exemplo, nós vemos o mocinho, né, detentor de um poder intelectual, de uma força bruta, de uma beleza sensual, simplesmente esmagar o outro. Olha como é a pegada.
O mocinho, entre aspas, é o cara que tem força, que tem poder, que é sensual, que é irascível, e aí ele esmaga o outro, que seria o vilão. Mas espera aí, não seria fogo combatendo fogo? É o que parece, não é? Mas nós nos deliciamos e nós ficamos torcendo para esse pseudo-mocinho lá esmagar o sujeito, não é? Por quê? Porque a nossa sombra também soltando seus tentáculos. É isso. Então, basicamente, nós somos iludidos, né? Estamos iludidos. E tem um monte de coisa na sociedade que nós damos o nome de virtude e não são virtudes. São arrastamentos da sombra. Mas nós nos confundimos porque a cultura criou isso. Por exemplo, o racismo, não é? A violência, o domínio sobre as consciências, tudo isso, o autoritarismo, tudo isso está confundindo a nossa cabeça e nós não sabemos, às vezes, separar o joio do trigo. Então a sombra vai soltando os seus tentáculos e vai assumindo posições. E quando nós vemos, o nosso self, a nossa essência, está envolvido por isso. Então, a própria criação, parem e pensem, a criação que eu digo do universo, a própria criação tem um lado sombrio. Né? Para quem quer negar a sombra, a própria criação tem um lado sombrio. Por quê? Porque existe no fator da apreciação da realidade, existe a lei de destruição, ela é inerente à natureza. A morte interrompe a vida, ela é a decadência, ela consome a vitalidade. Isso é muito sombrio, mas não faz parte da natureza. Nós não nascemos, vivemos, ficamos velhos e morremos. Os mundos não surgem, as estrelas, aí entram em decrepitude e de repente se desintegram. Então há um lado sombrio na própria criação, portanto, essa sombra também existe em nós. É nós que precisamos sair da ilusão causada pela própria sombra. Os hindus, que é um povo que traz uma sabedoria filosófica, na verdade é um povo com algumas contradições, né? Mas trazem uma história filosófica, espiritual, muito intensa, com muitos ensinamentos e muitos ícones, né? No hinduísmo, nós temos uma língua que é uma língua erudita. Ela foi criada para definir os termos e ideias das religiões. Então, era tipo de uma língua específica para definir as coisas das religiões. Nessa língua, o sânscrito, tem uma palavra que se chama Maya. E Maya quer dizer exatamente a grande ilusão. E quem é a grande ilusão? A própria sombra, né? Então, já faz muito tempo que os hindus lidam com essas informações, aí 5, 6, 7 mil anos atrás. Maya, a grande ilusão. Então, nós já percebemos que os povos antigos já lidavam com essa realidade, né? Em saber que as polaridades existiam e que havia de se tentar a compreensão disso e a harmonização disso, sem o que nós nunca seremos criaturas inteiras, nós sempre seremos multifacetados. Então, a sombra, nós dependemos da sombra para ascendermos, para crescer. Quando nós passamos a negá-la e depreciá-la, nós colocamos ela em xeque-mate, nós isolamos, só que nós tamponamos, pressurizamos. Em um momento qualquer da sua vida, ela vai explodir e trazer para fora toda a ira contida dentro de nós, né? De milênios de escuridão que nós já vivemos, né? Então, nós não podemos negar a sombra, nem depreciá-la, porque, na verdade, quando nós soubermos utilizá-la, ela estará a serviço do self, da essência, e não, como disse a frase anterior de Deepak Chopra, não criando uma névoa de ilusão em torno do eu, em torno do self.
Ela estará a serviço do self, quando nós passarmos a compreendê-la e destinar as suas energias para o processo de crescimento. Não é? Nós não vamos negar nenhuma parte nossa. A nossa ascensão depende também dessa energia da sombra. Lembrem-se que a sombra não foi algo que Deus colocou em nós ou que o demônio colocou em nós. Ela é fruto de todas as nossas experiências do passado. Aquelas experiências onde criamos automatismos, né? Na violência, na sexolatria, nos prazeres exacerbados, nas mágoas, nos vícios, nas memórias doloridas, a força instintiva. O substrato disso é que gera a sombra. Portanto, tem um potencial extremamente rico, extremamente rico. Esse potencial é enorme. Eu só tenho que aprender a conhecer, como diz o tema que estamos falando, que é o diagnóstico. Nós temos que aprender a conhecer esse potencial. Vocês já imaginaram ou já pararam para pensar que durante séculos, os povos antigos, começando com os indígenas e depois os europeus que foram colonizando, por exemplo, o Brasil, eles andavam por cima dos rios, nas pontes, nadavam, se banhavam nos rios, não é? Eles usavam as águas para irrigação, como isso acontecia muito. Tudo isso eles faziam sem em nenhum momento imaginar que a força daquela água poderia produzir uma corrente elétrica. Mas o potencial sempre esteve lá. 1000 anos, 2000 anos, 10.000 anos atrás, ou milhares de anos atrás, o potencial hidroelétrico estava lá. Mas como o homem não tinha ainda adquirido a consciência disso e a capacidade de fazer uma síntese daquilo, ele não conseguia extrair a energia imensa que tem naquele potencial hidrelétrico. A mesma coisa se dá com a sombra. Ela está aí há milênios, só que nós temos nos entregado a ela e muitas vezes pelo religiosismo, por aspectos filosóficos, nós tentamos negá-la, nós tentamos enclausurá-la e aí nós pecamos porque aquela energia não aceita isso. Ela precisa ser transformada. Imagine que você fosse numa usina hidrelétrica e vedasse o escoador e as turbinas. O que você acha que ia acontecer com aquele potencial? Ele iria literalmente explodir a represa. Assim somos nós. Se nós continuarmos negando o nosso potencial sombrio, isso vai causando uma tensão interna ao ponto que essa barreira que nós colocamos em algum momento vai explodir. E o grande problema é que nós não sabemos quando é esse momento e que em condição ele virá, em que condição nós estaremos e poderemos ter prejuízos arrasadores. Então, conhecer, diagnosticar a sombra é o primeiro passo para esse cometimento. Sabemos então que somente a consciência superior é capaz de harmonizar a luz e a sombra, colocando a escuridão a serviço da luz, conduzindo ao amor. Isso é a síntese evolutiva, não é? A consciência superior, ela consegue harmonizar a questão da luz e da sombra, colocando essa escuridão a serviço da luz, que é o objetivo. Tudo na vida tem um motivo. A nós cabe o direito e o dever de diagnosticar o que realmente são os fenômenos da vida e como eles podem colaborar para o crescimento, para a libertação e, naturalmente, para a autonomia de todos nós. Espero que você tenha gostado do programa, que traz aí o diagnóstico da sombra, porque ele está numa sequência que vão acontecer mais 2 programas, não é? Os próximos falarão da cura e do prognóstico, onde nós vamos deixando a ideia da sombra um pouco mais clara a cada momento. Agradeço muito a vocês
que estão aí compartilhando conosco os vídeos do nosso canal, Saúde Integral PSI Adalberto Godoy, Saúde Integral PSI Adalberto Godoy. Por favor, deixe seu like, nós precisamos dele. Faça a sua inscrição para receber os vídeos e as notificações do vídeo. Compartilhe. Nós precisamos divulgar essa ideia. Muitas pessoas estão hoje em situações terríveis, simplesmente porque não sabem como lidar com essa sombra. Se acham hoje as criaturas mais miseráveis do mundo, inadequadas, isolam-se em guetos, em bandos, sem saber que eles são pérolas de Deus, simplesmente estão a serviço da própria sombra. Gratidão, namastê.